Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Hoje é sexta-feira, dia do quadro Cidade Cultural. E hoje no quadro, nosso jornalista Cláudio Oliveira entrevista o escritor e radialista Raik Tavares em homenagem ao Dia do Escritor, que é neste sábado. Confira. Ei, João Paulo, boa tarde telespectadores do Jornal da Cidade. Estamos em mais um quadro Cidade Cultural, que hoje recebe ele que veio diretamente de João Pinheiro, né, da nossa cidade vizinha, um ótimo radialista e autor, gente. Ele vai nos revelar qual foi a primeira paixão, se foi a escrita ou a locução. Raik Tavares, muito obrigado pela presença aqui. Meu querido, obrigado pelo convite. João Paulo, pessoal de casa, boa tarde. Então, como é que começou tudo? Pois é. Primeiro, como Raik Tavares chegou a Paracatu? Cara, foi por causa da rádio alternativa, né, que eu trabalho atualmente, desde quando a rádio foi inaugurada. Eu fui um dos primeiros locutores a ser convidados. Eu fui convidado pelo Hélio Pérez para vir para cá, né, que me convidou para vir fazer parte da equipe. Aí eu tô aqui desde quando a rádio começou, né? Já vai para 4 anos já, então a gente está aqui em Paracatu. Adotou Paracatu como casa. Sim, e qual foi a primeira paixão? Foi a locução ou a escrita? Da onde que surgiu essas paixões? Eu acredito que primeiro veio o escrever, né? O escrever veio primeiro, aí depois o rádio, né? E continua as duas coisas andando em conjunto, e eu acredito que até o final da minha vida, né, as duas coisas vão andar paralelas, né, porque comunicação e escrever para mim é duas formas de se comunicar diferente, né. Raik, como funciona a rotina do escritor? A gente vê, quem acompanha o Raik nas redes sociais, vê que não é nada fácil. Ele passa horas e horas a fio lá, escrevendo, reescrevendo. Conta pra gente como eu acredito que é uma loucura, né, Raik? Por exemplo, igual 4 da manhã, você está dormindo, do nada você acorda, você teve um insight legal, aí você fala, eu quero escrever isso, isso funciona uma frase, mas assim, para você escrever realmente um romance, você precisa de uma disciplina, você precisa de um horário, você precisa de saber como isso vai funcionar, então você determinar um tempo de trabalho e encarar a escrita como um trabalho, igual eu trabalho 4 horas no rádio. Então, eu vou trabalhar na escrita 4 horas, que é a minha meta que sempre eu tento bater, né? Se eu não trabalho hoje 4 horas, eu sinto que eu faltei de trabalho, né? Então, eu tenho uma rotina, né, que eu prezo por ela. Sim, e desde pequeno você já escreve, sempre gostou de fazer produções textuais na escola? Sim. Eu acho que isso começou também na escola, né? Eu acho... Incentivo. Os incentivos à escola, né? Graças a uma professora minha de português mesmo, na aula de português, ela falou sobre isso, sobre escrever, e eu falei, eu acho que eu quero fazer isso. Aí eu me apaixonei pelo Paulo Coelho, né? Que é a minha paixão, né? Sim, que é o único bem pago no mundo, né? Raik, quantos trabalhos você lançou até hoje? Assim, tem algum no forno ainda para sair esse ano? Esse ano tem. Eu lancei algumas coisas que eu me arrependo de ter lançado, né? Se alguém tiver, por favor, bote fogo, tá? Não, que isso? Não, mas realmente bota fogo mesmo, que é mais interessante, tá? Eu coloquei fogo nos que eu tinha em casa, porque era uma coisa muito imatura, era uma coisa muito assim, sem técnica, né? Mas a graça tá aí na construção do autor. Tá aí, mas depois que você olha e analisa isso, aí você fica assim, pensando, para que eu publiquei isso? Porque publicar é uma coisa séria, cara. Publicar é uma coisa que vai ficar, Sim. sabe? E, então, assim, você precisa estar preparado. Hoje eu não publico sem realmente eu ter certeza. Tanto que o livro que eu vou lançar, ele já tinha sido aceito pela editora. E aí eu mandei uma mensagem para ela e falei, olha, eu quero reescrever o livro, porque eu acabei de ver que eu te mandei uma coisa que para mim não está legal ainda. E aí ela falou, sério mesmo? Quanto tempo você vai demorar para me entregar esse livro? Eu falei, 3 meses. Eu demorei 1 ano para entregar ela. Mas eu entreguei um livro que fazia sentido para mim, sabe? Sim. Tanto que aí depois eu mandei outra mensagem, falei, eu quero mudar o título, porque o título não está legal. Aí agora a gente está no processo de mudar o título, né? Eles estão... Como você faz com o título? Você pede algumas pessoas para te dar sugestão, você faz mesmo baseado no assunto do livro? Porque tem algumas pessoas, né, que ao comprar o livro,
vê o determinado título, não interessa pelo livro, e quando vai ler é completamente distinto ali, né? Não tem aquela ligação totalmente com o título, ou tem uma ligação muito velada. Como que você faz para a escolha do título? Geralmente eu escrevo a partir do título. Esse é meu defeito. A primeira coisa que eu faço é ter um título. Teve um livro mesmo meu que eu não vou lançar, mas eu vou dizer o nome dele. Eu até botei fogo no original, né? Olha. Ele chama Foi a Culpa da Clarice, né? Ele é um livro que eu demorei assim uns 3 meses para escrever ele, a primeira versão, e eu escrevi ele a partir desse título, né? Foi a Culpa da Clarice. Não tem nenhuma Clarice na história, e o livro tem o título Foi a Culpa da Clarice, porque o título ficava na minha cabeça. Aí eu criei uma história, é um livro quase autobiográfico, né? Porque o personagem ele é um apresentador de rádio, né? E ele faz algumas peripécias. Falando em apresentador de rádio, quando a locução chegou na sua vida? Também foi desde pequenininho, já brincava ali de ser locutor? Como que aconteceu esse insight? Eu tinha 13 anos, né? Aí eu ouvia muito a rádio lá de Brasilândia, onde eu fui criado. E aí, um dia eu peguei, e depois de atormentar tanto o cara que apresentava lá, aí eu fui lá com a minha irmã e perguntei para ele como que eu fazia aquilo, né? Ele falou, vem aqui e conversa com o Valdeci Madureira, né? E ele vai te dar uma oportunidade. Aí simplesmente eu cheguei lá e beleza. E eu fiquei lá 1 ano, né, tentando desenvolver, porque na época eu era muito tímido, né? Eu era muito tímido, eu tinha muita vergonha, eu queria fazer algo que eu não tinha tanta coragem de fazer, tanto que tinha várias pessoas... um desafio para você. Tinham várias pessoas aprendendo ali, e eu fui o último a conseguir fazer programa sozinho, né? Então eu tive uma certa dificuldade por causa da minha timidez, por causa da minha dislexia também, que eu fui descobrir depois, né, que me atrapalha um pouco. Então, assim, é algo que eu tive que ir contra a minha própria pessoa, né? Eu tive que ir contra para fazer algo que eu sonhava, né? Tanto que, igual, por exemplo, deixa eu só te falar uma coisa. Quando eu morava em Brasilândia, eu falei que eu ia vir para Paracatu. Eu falei que eu ia trabalhar numa grande rádio que tem aqui em Paracatu. Eu estava passando roupa para o meu pai, a gente ia sair, a gente estava ouvindo essa rádio, que pega em toda a região, né? Uhum. E aí eu falei com a minha mãe assim, eu vou um dia ainda trabalhar lá em Paracatu, né? Eu vou ainda trabalhar nessa rádio. E eu vim para Paracatu não trabalhando nessa rádio, mas trabalhar em outra rádio. Sabe como é que é a vida? Ela é muito louca, né? Você não sabe o que vai acontecer de verdade. E você continua escrevendo para a revista que você todo mês publicava lá? Como tá essas colunas? Eu acho que eu fui censurado, sabe? Porque nunca mais me mandaram um e-mail. Porque eu escrevi um conto que chamava, o conto, ele chamava, não chama, né? Roubaram o meu FGTS, e no final eu falava algumas coisas, eu acho que um pouco pesadas. Nem me mandaram um e-mail. Ixa. Raik, qual tipo de leitura que te agrada? Cara, eu gosto de ler de tudo. Eu disse que eu comento muito que eu sou um ateu literário, né? Eu não tenho assim um livro mesmo específico. Eu gosto de ler poesia, eu gosto de ler drama, eu gosto de ler suspense, eu gosto de ler filosofia, eu gosto de ler tudo. Igual na minha bolsa ali mesmo tem um livro que eu estou lendo agora, vários livros do Paulo que eu gosto muito, né? Uhum. Aí eu estou lendo o livro mais vendido no mundo, né? De um autor brasileiro ainda vivo e o mais traduzido no mundo, que é O Alquimista, né? É um livro super simples. Aí você como escritor, você procura o segredo desse cara, como que esse cara conseguiu fazer isso. Mas só que tem todo um processo, não só por causa do livro, mas por causa da pessoa. Sim, né? Tem que ter muita leitura também, né? Para estar produzindo os materiais bons. Sim. Você tem sua família incentiva você na leitura? Minha mãe, ela só foi falar assim, realmente meu filho é um escritor, quando ela realmente viu que não tinha como, né? Fazer outra coisa, que não tinha como eu... não fazer isso, sabe? Escrever e trabalhar com rádio. Tanto que eu faço coisas que as pessoas, na maioria das vezes, não querem fazer, né? Que são coisas difíceis, né? São escolhas difíceis. Igual, por exemplo, eu venho aqui, eu me assumo como escritor, sabe? Que é a primeira coisa que eu faço, né? Eu sou um escritor de fato, sabe? Então eu saio do armário, sabe? Apesar que ainda não estou ganhando muitos royalties, tá? A Amazon não está pagando muito bem. Espera aí que a gente vai falar sobre isso. E agora a gente vai falar que escritor também faz live, gente. Não é só música que faz live. E ele faz live com nomes importantes, como Joel Pinheiro, que eu acompanhei. E conta essas lives. Vai ter mais ainda para a galera curtir, aproveitar aí esse show de literatura na rede social. Cara, essa aí foi uma boa live, viu? Eu fiquei caladinho, porque o Joel ele me deu uma aula de filosofia, né? E aí
Foi bem legal a live com ele. Eu fiz também com outro cara que poucas pessoas conhecem e muitas pessoas conhecem também, que é o Ale Santos, que ele fala sobre racismo, né? Essas lives eu transformei elas no projeto de podcast que chama Live com Autor. Então tá nos agregadores aí de podcast, as pessoas podem ouvir também as lives em versão de áudio, como se fosse um programa de rádio. Sim, agora a pergunta. O escritor é muito valorizado no Brasil, no país, no mundo? Como eu acho que como funciona? Qualquer profissão, eu encaro o escrever como profissão, né, ofício. Sim, né? é uma grande profissão que ali depende da sua ideia, do seu ponto de vista. É muito delicado, detalhado essa profissão do escritor. Então, imagino. sim, mas você assim, nessa pergunta que você faz, é uma coisa muito relativa, sabe? É uma coisa muito relativa, porque, por exemplo, é uma coisa demorada, é um processo demorado. Se não adianta a pessoa publicar o primeiro livro dela e achar que ela vai começar a ganhar os seus direitos autorais ali. Não, primeiro você tem que ter uma base. Para uma grande editora hoje te publicar, você precisa ter uma base. A base é o quê? É um público inicial. Antigamente, você publicava para ser conhecido. Hoje você precisa ser conhecido para ser publicado. Isso por uma grande editora que vai bancar todo o trabalho literário, tá? Mas ganhar bem não ganha bem, porque você ganha, por exemplo, 10% de cada livro que você vende, né? Então, se o livro custa R$30, você vai ganhar R$3 por cada livro. Se você precisa vender muito livro, o que rende de verdade, na minha opinião, se um autor conseguir mesmo vender bem no Brasil, é a tradução, né? Você traduzir o seu livro para fora, né? E hoje tem as plataformas digitais também, como a Amazon, que paga 70% no e-book, então ali dá para... Tem gente que sobrevive na Amazon. Eu fiz um curso mesmo com a autora, onde que ela sobrevive da Amazon. Ela disse que quando caiu R$5.000 na conta bancária dela, só da Amazon, dos e-books dela, ela ficou assim escandalizada. Mas para isso ela precisa produzir muito, e para esse produzir muito, ela não... Então, incentivo. Não, né? Estímulo. Eu falo pela questão técnica, sabe? Porque, tipo assim, ela encara o escrever como trabalho, rotina. Ela senta e escreve. Ela não fica esperando aquela inspiração cair. Ela senta e escreve. Ela cria tudo antes, ela sabe para onde vai, né? Então, é a primeira coisa. Para você vender bem, você tem que engajar o seu leitor. O leitor abriu a primeira página do livro, ele tem que seguir para a segunda. E para seguir para a segunda página, a essencial da história está tudo ali, na primeira página. Aí você consegue vender seu livro, aí você consegue ganhar uma grana legal, né, com esse tipo de coisas. Agora, te perguntar uma curiosidade minha. Você, quando começa a ler um livro ali na primeira, segunda página, viu que a história não te interessou, você deixa de ler ou você termina de fazer a leitura? Mesmo que torturosa. Eu deixei de ler só um livro até hoje na minha vida, né? Eu me desafio, sabe? Sim, lendo tudo. Eu só deixei de ler um livro até hoje, né, que eu odiei, né, o que eu estava lendo, mas eu me senti um pecador por isso, né? Eu falei, pô, porque teve alguém que teve o trabalho de escrever, sabe? Sim. Teve alguém que teve o trabalho trabalho. árduo, né? Então, para que eu peguei para ler? E eu gosto de ler, né? Então, assim, eu deveria ter continuado. Eu não sou obrigado, mas eu deveria ter continuado, porque outros piores ainda, eu continuei e continuo. Aí eu vou até o final. Eu tento ir até o final mesmo que o livro está chato. Eu demoro, eu passo para outro livro, depois eu leio de novo e volto. Amanhã, gente, é sábado, dia 25 de julho, dia do escritor. Por isso temos a presença ilustre do Raik Tavares aqui hoje no Cidade Cultural. E Raik, qual leitura você sugeria para os nossos telespectadores que querem ter essa iniciativa, esse contato com a leitura? E muitas pessoas vê o livro, quer passar longe. O que você acha ali que a pessoa deve fazer para estar aproximando de um livro? Muitos têm medo. Eu aconselho primeiramente os pais, sabe? Se você quer que seu filho leia, você tem que ser um leitor. Não adianta você falar, eu quero que o meu filho passe a ler, gostar de livros, se torne uma pessoa intelectual, eu odeio essa palavra, viu? Separa as pessoas. Você quer que o seu filho comece a ler, né? Primeiramente você tem que ler, você primeiramente tem que comprar para ele os livros, né? Dar para ele de presente. Por exemplo, eu tenho vários amigos que não gostavam de ler, mas a partir do momento que me viam com um livro, eu dentro da minha bolsa sempre está um livro. Se a gente tivesse demorado ali para começar a nossa entrevista meia hora, eu tinha sacado o livro e estava lendo, se eu não estivesse conversando com ninguém, entendeu? Porque é uma coisa importante, isso muda a sua vida, você é outra pessoa, principalmente quando você lê literatura, você entra
em um mundo, entra de um jeito com o personagem e sai de outro jeito, né, com aquele mesmo personagem, com a visão de mundo totalmente diferente, né, e ninguém te passa para trás, tá bom? E outra coisa, como diz um amigo meu, confie em pessoas que leem bons livros. Aí, então, a coisa flui melhor. Então, dê livro para as pessoas, já é uma coisa boa se você ler, né? Teve até um ano, teve a campanha aí, né, de doar livros para incentivar a leitura. Sim. Raik, foi uma alegria falar com você. Muito obrigado pela presença novamente. O espaço do Cidade Cultural está sempre aberto. Aí a gente quer, né, quando você fazer o lançamento do seu livro, conhecer um pouco da história que está aí muito tempo sendo preparada. Eu acredito que vai ser um ótimo livro. Obrigado, Cláudio. Obrigado, pessoal de casa. Qualquer coisa, se você quiser saber sobre escrever, algo do tipo, me procura aí no Instagram, @RaikTavares, vai ser um prazer falar com você, tá bom? Sobre isso. O recado está dado. Bom fim de semana, João Paulo, telespectadores, e até o próximo Cidade Cultural.